Você lembra errado da tecnologia dos anos 2000? Vamos ver esse vídeo aqui. E se eu te dissesse que sempre que você lembra de uma tecnologia dos anos 2000, você tá lembrando dela totalmente errado? Que velho é aquele? Lembrando errado? Mas como assim, Renato? Você tá ficando doido? Não tô. Porque quando a gente fala de tecnologias dos anos 2000, normalmente a gente lembra de assim, nossa, você lembra como é que era? É, mas era ultrapassado, né? A gente tem aquelas memórias das coisas transparentes ou coisas que até não conectavam direito. Mas será que era tão ruim assim como a gente lembra? Ou será que a gente só tá vendo de um jeito errado? Porque pensa comigo aqui, as tecnologias que a gente tem hoje são diretamente ligadas a coisas que começaram nos anos 2000. Que isso, e nos rapaz? anos 2000, eles tiraram esse negócio do nada, né? Para não falar do o que tinha um grande problema a ser resolvido e nenhuma base de estudo de nada para esses caras inventarem. Então, hoje eu vou te mostrar como essas tecnologias eram muito mais incríveis do que você lembra. É hoje no Nerd Show. Nerd Show, hein? Primeira vez que a gente vê um conteúdo nesse canal, hein? Vamos ver se é legal, vamos ver se é legal. Fala, meus queridos amigos, como estão Oba. vocês? Vocês estão bom, né? Vamos pensar como se a gente estivesse lá nos anos 2000 usando as coisas, tá? Olha só como é que a gente era sem recurso. Hoje em dia você quer um entretenimento ou você quer até se expressar de alguma forma, reclamar de um trem na internet que você não gostou, você tem todos os meios possíveis. Você abre a câmera, vai nos seus stories e fala assim, olha, quem me conhece sabe, eu gostaria de falar que a tal empresa, não sei o que, ou o capitalismo, ou o socialismo, ou o que for que seja, você tem jeito de você dar uma opinião, mas pensa como era que pra gente fazer isso antigamente. Você tinha que fazer uma conta num blogspot da vida, um blog, montar lá suas fotinhas de emo da época, com certeza, né, que devia fazer assim, e começar a dar sua opinião, escrever sobre, ou até pra você divulgar um trabalho, você tinha que ir pro MySpace, pra sua bandinha da época começar a fazer um certo sucesso, ou um palco MP3, e a gente lembra disso, com um flogão, com uma coisa bem... Nossa! Nossa, mas que coisa idiota! Como... Eu lembro que eu tinha um flogão pro meu personagem no Tibia. Sim, mano. Pô, flogão era um bagulho absurdo, né? A galera Stronda, então, porra, esquece. Quem era Stronda era rei do flogão, filho. Era ruim as coisas, né? Mas vamos parar pra pensar numa coisa prática. Até que a gente falou de MySpace e MP3, você já percebeu como é que era a nossa relação com a música antigamente? Hoje, você abre qualquer aplicativo aí você consegue ouvir as músicas, tem direto no YouTube, tem no Spotify que você paga e tal. Mas antigamente não era assim que funcionava a coisa. Se você quisesse ouvir uma música específica, você tinha que ter ele em mídia física ou levar para um lugar para isso tocar. Então você andava com ou com sua fita cassete, ou com seu LPzão, falando, toca esse negócio aqui. Mas uma tecnologia que mudou muito esse cenário foi a tecnologia do MP3. Você já parou pra pensar que uma coisa tão ridícula assim tem uma história grande por trás? A gente lembra bem nessa época que a gente começou a usar muito aqueles MP3 Shuffle, sabe? Aqueles que a gente comprava no shopping popular da nossa cidade, ou pra quem tinha mais dinheiro, já comprava um iPod que tinha aquela rodinha que você rodava assim, né? Mas a história por trás disso é mais interessante. Isso era caro, hein? Meu irmão, uma iguaria dessa aí era pra quem tinha merrequinha, a verdade é essa. O MP3 que você gravava naqueles CDs de vários MP3 é um formato de áudio que começou a ser estudado em 1980, num instituto que era o Instituto Fraunhofer, lá na Alemanha. Tinha um rapaz que chamava Karl Heinz Bradeberg e ele tinha um sonho. Ele queria transmitir... Tinha um rapaz, a foto do coroa que ele bota. Chamava Karl Heinz Bradeberg e ele tinha um sonho. Ele queria transmitir áudio por uma linha telefônica daquelas bem mequetrefe, sabe? Só que como que você vai fazer isso se o áudio antigamente tinha uma alta qualidade? Quando você coloca aquele vinilzão lá, você ouve todas as... Nossa senhora, que som, hein? Com aquele chiadinho e tudo. Mas ele tem uma compressão diferente, ou seja, ele tem um jeito de tocar diferente com mais informações. Só que durante os estudos dele de psicoacústica, que é como se fosse a percepção que o ser humano tem do som, ele percebeu que a maioria dos seres humanos não ouvem certas frequências. Você já ouviu falar que o cachorro ouve, tem aquele apito de cachorro que ele ouve uns negócios que a gente não ouve?
Pois é, tem Que algumas isso? partes dos áudios que são meio que tanto faz, tanto fez pra gente, e a gente tem a percepção de qualidade se a gente tirar aqueles pedaços. E se a Eu não sabia que o ser humano não ouvia algumas frequências e também não sabia que o cachorro ouvia uma frequência diferente. faz, tanto fez pra gente, e a gente tem a percepção de qualidade se a gente tirar aqueles pedaços. E se a gente tira esses pedaços, esse áudio fica muito menor. E por acaso, esse áudio fica com 1/10 do tamanho original, o que deixa a gente colocar muito mais arquivo no lugar que teria só um. Você deve lembrar antigamente que a fita tinha um lado tal, o lado B, e era só isso, e só cabia isso. E eu não sei se você lembra, mas a explosão de usar o MP3 veio com a invenção do Winamp de 1997, que era aquele que você colocava lá no seu computador, colocava aquela skin, aquele cara com a cabeça verde assim, ou várias outras, né? E você fazia a sua coleção de música. A partir daí, vieram as tecnologias para colocar esse MP3 para tocar no mundo físico, que eram os aparelhos, né? E você deve pensar que a primeira coisa que veio foi o iPod, mas na verdade não. A primeira vez que teve um aparelho para tocar isso era o MP-Man F10, que foi inventado por uma empresa coreana em 1997. Nunca vi. Mas o sucesso do formato mesmo veio com outro produto, que era o Diamond Rio PMP 300, que inclusive é uma história interessante porque você deve perceber que o pessoal ficou meio cabreiro com isso aqui, né, meu? Fazer, pô, oxa, meu. O pessoal tá fazendo esses MP3, vai destruir a indústria da música. E realmente eles sofreram um processo ali pra, tipo assim, de utilização, como é que vocês estão mexendo no formato, mas pasmem, esse MP3 lá, lançado nos Estados Unidos, ganhou a ação. Isso deu um grande boom e as empresas começaram a criar os seus próprios gadgets, os seus próprios aparelhos para fazer esses MP3 rodarem no mundo físico. A partir daí veio o iPod com um diferencial que ele fez o iTunes, que ele tinha a máquina e tinha o software. Então você alimentava as músicas pelo iTunes, mandava pelo iPod, e por isso que isso fez tanto sucesso. Claro que eu estou falando num país que o pessoal pagava por música, né? Que não é o nosso caso. A gente conheceu a tecnologia do emule. Nossa! E pensando justamente nesse formato MP3, teve uma coisa também que a gente lembra com muito gracejo, né? Mas que eram os toques polifônicos. Você lembra disso? Você lembra disso, Bárbara? Claro que eu lembro. Você tinha algum toque polifônico no seu celular que você lembra que você gostava? Porque hoje em dia a gente não deixa o celular nem tocar, né? Antigamente a gente tinha musiquinha. Sim. Eu não vou saber cantar pra você aqui, mas eu lembro que eu tinha umas bem bonitinhas. Você não gostaria de cantar um medium... Tipo assim, moleque, eu lembro até hoje que quando eu peguei meus primeiros telefones, quando eu ganhei, né, meu primeiro celular, mano, eu perdia horas tentando definir qual seria o toque do meu celular, tá ligado? Tipo assim, se com o celular deste que você tá vendo aí, eu já perdia horas pra tentar configurar do meu jeitinho, salvar os números das pessoas, jogando o jogo da cobrinha, jogando o jogo do aviãozinho, que não é o aviãozinho que dá dinheiro, é outro. Irmão, imagina, tipo assim, se tu bota um smartphone na mão de uma pessoa nessa época, passando por cima de toda essa evolução, tá ligado? Entrando na frente de toda essa evolução que teve. Esquece, mano. Ia ter uma revolução, pô. Porque eu não sei se vocês lembram, mas os primeiros celulares eles vinham com um toque monofônico, que era só uma coisa. E o polifônico veio com aquela ideia de mostrar mais recursos, então os instrumentos eram tocados ao mesmo tempo, por isso que é polifônico. E uma coisa que aparentemente ele deixou passar batido era a dificuldade de mandar uma mensagem de texto usando esse teclado aí, né? Tem muita gente que não faz ideia, mas ali, como você está vendo, o número 3, ele detentinha, enfim, foda-se, né? Para você digitar a letra F, você tinha que apertar o número 3 vezes. Então, tipo assim, para tu digitar meu nome era 333 777 33 222. Aí cadê o K? Não sei onde tá o K. 55. Moleque, isso para digitar o meu nome.
Imagina você encaminhar uma mensagem para alguém. E digo mais, hein? Tinha gente que digitava rápido pra caraca, meu parceiro. Tinha Mas cada pensa uma. só como é que Puta chegou que a era pariu. da personalização no celular. Que você podia colocar wallpaper no seu celular. Você colocava o ringtone que você mandava uma mensagem no celular. Você colocava o ringtone. Esse aqui eu já tive. Esse aqui era um Motorola que tocava uma música muito sinistra. Eu lembro até hoje a música que eu mais ouvia quando eu tinha esse celular aí. Era o Rapa ao vivo no show, ao vivo no Olimpo. Com o álbum Silêncio que Precede o Esporro. E a música era... Caralho. O que Sobrou do Céu. Pô, absurdo, mano. Que você mandava uma mensagem para você baixar esse ringtone às custas do seu crédito da operadora. Eu lembro que o meu. Qual que é o seu? Warriors of the World, do Manowar. Gente, é mesmo? Do nada, tá tocando na escolinha. Warriors of the World. A professora, pode se retirar, por favor. Eu não tava na escolinha, né? Digamos que eu já era quase adulta. Aqui no Brasil a gente sempre foi usuário muito tardio dessas tecnologias, né, Barbarelana? O computador só veio lá para 7ª série, primeiro ano, 2º grau. Era o tal do Sony Ericsson, pô. Mas você já parou pra pensar como é que essa coisa ridícula foi meio que o estopim inicial pro que a gente tem hoje de loja de aplicativo? Porque se você parar pra pensar, não tinha um lugar centralizado pra você comprar essas coisas ou baixar essas coisas, mas esse foi o primeiro momento rudimentar da personalização e também do comércio que movimenta bastante dinheiro anos e anos aí no celular, né? Mas eu acho que eu posso dizer que uma das grandes tecnologias dos anos 2000 que a gente fala assim, é só qualquer coisa, são os motores de busca. Motores de busca? Como assim motores de busca? Porque eu conheço só o Google. Você tem que lembrar que teve uma época em que tinha uma grande concorrência para ver qual que ia ser o grande motor de pesquisa dessa tal internet que a gente estava começando a navegar. A gente tinha várias opções. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tinha um site que chamava KD. Nossa senhora, eu tinha esquecido completamente do KD, mano. E a verdade é uma só, né? Era uma corrida para saber quem seria, né, o detentor de tudo isso, ou se é que existia essa ideia de que um iria monopolizar. Mas eram diversos, eram Google, KD, Yahoo, vários, moleque. Era basicamente o site de pesquisa que a gente pesquisava as coisas, né? Tinha também o Yahoo, tinha o Alta Vista, tinha o Ask e também o Infoseek. Então você não sabia direito qual desses você tinha que buscar a informação que você precisava. Porque nessa época era uma época que a gente falava para nossos pais que eu quero o computador para eu fazer trabalho para a escola. Era assim mesmo. Todo mundo falava isso. É a mesma mentira que você fala assim, não, se você me der um videogame no Natal, fica um presente do ano inteiro. Mas a partir desse momento entra na história o Google e ele revolucionou totalmente a tecnologia que a gente tinha até então. Porque se você ia pesquisar alguma coisa mais vamos dizer, confiável, você tinha que ir para coisa física, para pesquisa física. Você ia na biblioteca, alugava um volume da Barça, ou da Delta LaRousse, ou da Britânica, e confirmava suas informações. É engraçado pensar que essas informações, elas são basicamente muitas coisas erradas hoje em dia, né? Porque o conhecimento ele vai se moldando. Mas chegou o Google com a promessa de ter umas pesquisas mais assertivas. Por que ele tinha esse diferencial todo? É porque é o seguinte, ele inventou um conceito que chamava PageRank, que é o ranqueamento de página. Mas na verdade, essa é a tradução que muita gente acha, mas é porque o criador do Google chama não sei o que Page. É Larry Page, eu acho. Então era como se fosse o rank do Page, que é o cara. Como é que funcionava? Normalmente os buscadores, eles faziam o seguinte, ó. Se tal palavra aparecia muito em determinadas páginas, ele dava isso como resultado principal. Então se você fizesse um site lá no seu HTML de 1920 e falava assim, pão de queijo, pão de queijo, pão de queijo, escrevesse pão de queijo 200.000 vezes no site, ele ia ser o primeiro resultado. Mas não quer dizer que ele seria o resultado mais confiável, porque o pessoal pegava isso, detonava o site e usava para burlar o sistema. O Google fez o quê? O Google usou a técnica da candinha.
A técnica da fofoqueira. Babarelando. Oi. Você inspirou o Google. Porque é o seguinte, ó. Como é que funcionava o sistema? As páginas, elas eram ranqueadas no Google de acordo com os backlinks que elas tinham. O que isso significa? Que se uma página falasse da outra, se muitas páginas estivessem falando da outra, essa página que é falada, ela tinha mais relevância. E ela era um resultado maior no Google. Deu pra entender? E Finge que entendi, mas ficou bem explicado, né? Ficou muito bem explicado. Só vale fazer uma ressalva aqui, tá? Nessa época, família, não existia YouTube. Não existia YouTube. também tinha uma grande coisa que os sites que falavam disso, eles eram também avaliados. Então, se um site de uma faculdade, por exemplo, falasse de tal coisa, era mais confiável. Então, o peso desse voto era maior. Se fosse um site falando sobre qualquer coisa assim, meio mequetrefe, o voto era muito baixo. E assim era ranqueado o Google. E o que isso muda? Muda na experiência do usuário, porque a gente começou a ter mais confiança nos resultados do Google e depois disso a gente começou a adotar ele como um mecanismo padrão. Se você parar pra pensar, eles não tinham isso antes, né? A gente ficava assim, dá um Google, dá um Google, dá um Google, mas isso começou de algum lugar. Hoje a gente tá passando por uma outra revolução que é a inteligência artificial, né? Mas isso vai ser o Nerd Show daqui a 20 anos falando sobre isso. Você lembra quando saiu a inteligência artificial? Você lembra quando o ChatGPT jantou o Google? Mas é engraçado também como é que a gente pensa nos periféricos da tecnologia que a gente tinha. Os periféricos do computador. Por exemplo, a gente fala muito sobre a gente tinha o kit multimídia, que era um CD, uma caixinha de som pra gente ouvir o que o computador tava falando. Era o Windows, quando você precisava que ele não fizesse barulho, porque você ia usar o computador de noite que sua mãe proibiu, mas ele abria aquela... Nossa! Pra acordar todo mundo da casa. Mas vocês lembram de uma coisa que era uma pecinha muito importante com um cabinho rosa que você conectava atrás do computador, que era o microfone do Windows? Era como é que eu vou dizer? É uma haste branca com a cabeçota assim e que você falava assim, ó, você, oi, tudo bem? É engraçado como a gente lembra desse microfone pela falta de qualidade dele, né? Porque a gente ia qualquer coisa abrindo o gravador do Windows e falava... E era isso que tava gravado lá, por gerações. Absurdo, mano. A gente ria muito desse microfone, dessa tecnologia, mas olha só como é que ele teve que caminhar pra gente poder correr hoje com vários celulares, gravação, todo influenciador agora usa aquelas bolinhas aqui, né, aquele microfone de bolinha, e fica com aquele microfone assim, ó, oi, o que você vai fazer hoje? Gente, deixa eu falar um negócio. Sim. Tipo assim, a qualidade do microfone era ruim e a qualidade da caixa de som também era ruim. Porque o PC ele tinha que ter a caixa de som também, né, mano? Então, porra, se tu desligasse o PC e não desligava a caixa de som, tua mãe enchia teu saco. Tá gastando luz. Tu ligava o PC na maciota, sem fazer barulho, e a caixa de som tava ligada. Era um barulho ensurdecedor do Windows. Irmão, era uma pica, pô. Era uma pica, mano. A net era de escada ainda. Cara, eu acho que a net de escada, ela começa a cair em desuso ali para 2005, 2004, 2006. Ela passa a se tornar mais obsoleta. Mas até lá, tinha muita gente que já usava, que ainda usava internet de escada. E a galera que usava internet residencial, né, normal, igual a gente usa, internet separada do telefone, era tipo assim, uma parcela muito pequena da galera. Eu lembro que quando eu coloquei a internet lá em casa, tinha uma rapaziada que não tinha, tá ligado? E não era nem questão de ser caro, era questão de que as pessoas realmente não sentiam a necessidade de ter, né? E era sempre vinculada ao telefone, sacou? Tipo assim, tu tinha que ter uma linha telefônica da Telemar, da Oi, para tu poder ter a internet da Velox. Tu tinha que ter uma linha telefônica para você ter a internet. Porque por mais que fosse através de um modem, esse modem era ligado na linha telefônica, se não me falha a memória, tá? Mas uma das lembranças que eu tenho dessa época
é que eu ficava em casa a semana inteira, durante os dias de semana, jogando. E aos finais de semana, eu queria ir pra rua, jogar bola, soltar pipa, brincar de pique-esconde, polícia e ladrão. E meus amigos eram o contrário. Eles ficavam na rua, brincando, jogando bola, soltando pipa, enfim, nos dias de semana. E aos finais de semana, eles ficavam em casa usando a internet, pô. Porque era de escada e, para quem não sabe, né, a internet de escada nos finais de semana, ela era gratuita. Porém, a tua linha telefônica ficava ocupada. Só que, porra, na década de 2000, né? Na década de 90 e 2000, irmão, esquece, pô. Todo mundo usava o telefone fixo. O telefone fixo da tua casa não parava de tocar. Não existia a possibilidade do teu telefone fixo ficar desativado por 3, 4, 5 horas. Sei lá, de 8 da manhã até meio-dia. Não existia essa possibilidade, porque alguém ia ligar para tua casa, uma tia, um tio, um namoradinho da tua irmã, que era o meu caso, um namoradinho Irmão, alguém vai ligar. Não tem jeito, mano. Tá ligado? Não tem jeito. Sim. O microfone de Bom lapela dia, ele Xinigami. é feito para usar na lapela. Isso aqui é uma lapela, né, Babarelando? Ó. Se você não tiver uma lapela, use na altura da lapela, tal qual o Renato está fazendo, porque os áudios estão ficando muito estourados. Isso. E aí, galerinha, beleza? Quem Ó, tá Luan. falando aqui é o Luan Gameplays. Mas essa tecnologia evoluiu Gênio. tanto por causa da Gênio. tecnologia VoIP, que começou Bom em dia, 2003, Big, bom dia. principalmente por causa do Skype. Não sei se vocês lembram dele, né? A gente percebeu que fazer uma ligação para determinados lugares era bastante caro, principalmente se você fazia uma ligação para fora do estado, para o exterior, e eles perceberam que a conexão com a internet ia ser uma grande coisa para a gente poder se comunicar com outras pessoas pagando só o preço da internet. Aí veio a tecnologia VoIP. Mas só que isso foi se aprimorando com uma outra tecnologia que a gente acha que é muito simples hoje, mas se a gente parar para pensar, é difícil viver sem, que é a tecnologia do USB. Pensa comigo aqui, durante o dia, em algum dia, você ficou sem usar algum dispositivo que tinha USB? Pode ser USB-C, USB-B, mas USB tá lá pra tudo, né? Eu não sei se vocês lembram, mas antigamente o cabo, ele podia ser qualquer tipo de coisa. O cabo de impressora era um cabo de uns 16 pinos desse tamanho aqui que você colocava lá. Tinha 2 alavanquinhas pra você chuchar o negócio direito. O cabinho do mouse e do teclado não era USB, ele era como se fosse uma conexão serial S2, que era um negócio totalmente diferente que você não chuchava em nenhum outro lugar. O que eu já quebrei de mouse e teclado tentando encaixar isso daqui da maneira correta, que só tem um encaixe, né? Para você que é leigo, saiba que no computador é tipo assim, o computador e todos os seus periféricos, né, no que diz respeito ao hardware, ele é a prova de burro. Titi Dequinho, o que é ser a prova de burro? É basicamente só encaixa de um jeito. Tu não precisa forçar. Forçou, tá errado. Muda, olha legal, porque só encaixa de um jeito. E eu, nessa época, né, não sabia disso, né? Então, tipo assim, eu pegava o pininho do mouse, que era dessa entrada, tentava encaixar ao contrário. Moleque, o pininho tudo ficava torto, dobrado. E era o grande problema. Nessa época, cada um fazia a sua própria conexão para o seu próprio aparelho. Ou seja, o computador ele meio que ficava assim, meu Deus do céu, o que eu vou conectar aqui? Tudo tinha que conectar de um jeito diferente. Até porta específica para controle de videogame no computador tinha uma porta diferente. E o que isso acarretava? Um grande conflito de hardware. Ou seja, se você instalava um negócio, instalava o drive dele, é capaz de você atrapalhar um outro negócio que estava dentro do seu computador. Foi nesse cenário que grandes empresas da tecnologia se juntaram para tentar fazer um formato único. Eu tô falando de gigantes, tipo Intel, Compaq, IBM, Microsoft, o pessoal graúdo. E começaram a trabalhar nesse padrão universal a partir dos anos 90. E a tecnologia USB tem uma coisa que você não percebe, que é meio que oculta, que é a tecnologia plug and play. Ou seja, eles queriam que você pudesse só chuchar o trem no seu computador sem ter que instalar, baixar drive, fazer um monte de coisa, a coisa já fosse instalada de uma vez. Quem é antigo sabe do que eu tô falando. Formatar computador era
uma guerra. Porque você tinha que ter o drive da placa-mãe, o drive de som, o drive de vídeo, o drive de não sei o que, o drive... Tu tinha que ter um kit de 5 a 6 CDs no mínimo. Ou então disquete para tu poder colocar a parada. Tá ligado? Senão você simplesmente não conseguia usar, seja o periférico, seja... Enfim, tu não conseguia usar. Teu PC ficava um sabãozão. Ah, Dequinho, mas já era a placa de vídeo off-board? Não, para você instalar a placa de vídeo que já estava dentro, integrada na tua placa-mãe, tu tinha que ter o bagulho. Moleque, era uma parada muito complicada, mano, formatar computador antigamente. Nossa senhora, mano. Hoje em dia, tu formata o computador, ele já reconhece tudo, já tá com a placa de vídeo instalada, tu só precisa atualizar. Nossa senhora, era um perrengue absurdo. E vai tu perder um CD desse pra tu ver só. Tiveram algumas versões, a versão 1.0, USB 1.0, USB 1.1, mas a versão que pegou mesmo foi a versão USB 2.0, que veio a partir dos anos 2000. A partir do momento que o mercado viu que a transferência era rápida e dava pra chuchar um monte de coisa, as empresas foram migrando para esse novo formato que fez um grande sucesso. E eu não posso nem falar porque a gente usa esse negócio até hoje, né? Uma coisa muito parecida aconteceu com o HDMI, né? É verdade, meu Brelando. Porque antes a gente tinha aquele cabo VGA, que era passava a imagem, daí precisava dos cabos de áudio, não sei o quê. Nossa. E hoje tudo é HDMI. Tinha até o meio do caminho, tinha o DVI também, que era um formato meio torto e tal, né? E hoje as televisões, por exemplo, já vêm com 70 mil entradas de HDMI. Pra você ter uma ideia, Brelando, eu fiz, quando eu comecei a fazer o canal, que eu tinha aquela filmadorinha de fita ainda, eu passava os arquivos pela entrada FireWire, que era um... Eu só usava esse cabo pra isso. Não tinha outra coisa. Eu tive que comprar uma placa FireWire pra tirar a fitinha lá, pra tirar as imagens pra colocar no vídeo. Olha isso. Quando muda esse tipo, por exemplo, do HDMI, não dá mais pra ser um cabo tão genérico. Agora os cabos têm que ter uma diferenciação, porque ficou mais potente o negócio, né? Exatamente. Mas pensa no que a tecnologia USB liberou de universo pra gente usar. Eu não sei se você lembra, mas teve uma época em que o PlayStation 2 tinha uma câmera de sensor de movimento. Que isso? Cuja ideia foi concebida em 1999. Então você vê hoje o Switch... o Switch agora, o Switch 2 veio com uma webcam pra você ver o seu rosto. Tal coisa. Isso já tava em 1999. Doideira, né? Sendo feito. Né, que eu não imaginava isso, velho. Olha... A PSN te expondo ao ridículo desde 1999, né? Moleque, olha isso. Eu não sei se vocês lembram, mas no mundo do videogame teve um projeto que chamava Projeto Natal, que foi anunciado em 2009. Todo mundo, meu Deus, o Projeto Natal, que era para apresentar o Kinect do Xbox 360 pro mundo, que era como se fosse uma coisa que você colocava em cima da televisão e ele mexia de acordo com seus movimentos. Todo mundo queria jogar o Just Dance, aquele negócio lá, né? Tá mostrando e tal. Só que, tipo, hello! Olha a câmera aí de 1999. O mais legal para mim é que nesse vídeo aí da apresentação do Kinect, os comentários são de 15 anos atrás, da época, e falam assim, meu Deus, esse é o futuro, eu estou me sentindo em 2027. Absurdo. Agora corta pros VR de hoje. É verdade. E eu vejo que, por exemplo, quando os meninos são pequenos, uma coisa que divertia pelo menos muito eles eram uns filtros de Instagram, ficar com a cara assim, com a cara assada, olha só, eu virei uma bruxa, E tem muita gente que usa bastante filtro, né, inclusive. Nossa. Você vai pegar o story da pessoa assim pra ver o que ela usou, você vira o Bozo. Antes dos filtros do Instagram, isso começou no Snapchat. É verdade, o Snapchat trouxe isso bastante. Mas, e se eu te dissesse que isso já vem de uma tecnologia de 1998? Mentira! Que por acaso era a câmera do Game Boy. O Game Boy tinha uma câmera pra você chuchar lá, pra você que já tinha alguns efeitinhos lá, pra mostrar você, nossa, olha só como é que eu fiquei diferente e tal. Isso devia ser o ápice da tecnologia. Falo devia porque a gente não tinha dinheiro nem pra ter um Game Boy, né? Quanto mais ter a câmera dele. Gente, o que tava acontecendo nessa cena aqui, gente? O garoto conquistou a mina, que é, porra, aparentemente 1000 vezes mais velho do que ele. O que aconteceu isso aqui, gente?
Pô, que Vocês estão loucura. vendo? Vocês estão vendo como é que a gente julgou errado? Até Alô, Felca, pelo amor de Deus, cara. Estamos precisando de você aqui, cara. Por favor. hoje, nos anos 2000, parece que a gente pega aquela coisa que é do passado e só pensa assim, ah, isso aí é ultrapassado, eu quero só a coisa nova. Mas não entende como que a gente chegou aqui até hoje, né? E eu tenho vários outros exemplos pra dar, viu? Nossa senhora, tem um monte de coisa. Mas se vocês quiserem uma segunda parte desse vídeo, me ajuda aqui, ó. Lembra nos comentários o que ficou de fora, qual que era uma... Quem lembra desse filme aqui, hein? Isso aí é coisa dos anos 2000, né? O tal do O Todo-Poderoso, né? Com Jim Carrey tendo o poder de Deus. Absurdo esse filme. Bom vídeo, mano.